Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Way Free Roads, o podcast onde a gente conversa sobre idade sem rótulos e sobre como diferentes gerações podem se entender melhor em casa, no trabalho e na vida. Essa é a terceira conversa seguida que a gente faz para mergulhar nos desafios da adolescência, porque vamos combinar, ninguém sai ileso dessa fase, nem quem é adolescente, nem quem convive com um. E hoje tem um tempero diferente. É a primeira entrevista dessa sequência com um médico, especialista em saúde do adolescente, o ebiatra. Até outro dia eu não sabia que existia essa profissão, que é aquele profissional que olha para a puberdade, crescimento e corpo, mas também para a saúde mental, escolhas, autoestima e o que está por trás de tantos comportamentos difíceis de decifrar que acontecem nessa fase. Se você é adolescente, você sabe o que eu estou falando. Se você já passou por essa fase, você vai provavelmente lembrar. Por isso eu recebo o Dr. Jenner Barbosa do Nascimento, pediatra com pós-graduação em ebiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e formação em terapia cognitivo-comportamental. Além do consultório, ele leva leveza e humor para a medicina. Pois é, ele também é músico e usa a música como ferramenta de conexão. Não sei se a gente vai pedir uma palhinha, se ele está preparado para isso, a gente vai descobrir durante a conversa, né? E na vida real, ele também é pai do Matheus, está, olha só, vivendo a adolescência. Então o doutor tem atualização diária, com direito àquela pitada de quinta série que salva muita convivência. Dr. Jenner, seja muito bem-vindo ao Way Free Roads. Muitíssimo obrigado pelo convite, um podcast especial, Way Free Roads. Gostei demais do nome, inclusive, parabéns. Eu agradeço muito o convite, porque a gente conversa sobre um tema importantíssimo que é muito negligenciado, né? Então, eu, como ebiatra, que até também há pouco tempo não sabia que existia, eu mesmo não sabia que existia essa subespecialidade da pediatria. Para fazer ebiatria, precisa fazer pediatria. E estamos aqui para a gente bater um papo bacana, um esclarecedor, bem-humorado, na medida certa. Tamo junto. Com certeza. Talvez rolem uns momentos quinta série aqui. Se rolar, nós dois vamos nos divertir e nos perdoarmos desses escapes, né, para o nosso passado, que, no meu caso, é mais remoto que o seu, aqui só te olhando para você, mas assim, acho que a primeira pergunta, obviamente, é o que de verdade é a ebiatria e por que a adolescência merece um olhar médico específico e não poderia ser tratada por um pediatra? Por que essa especialização? Né? Então, acho que a primeira pergunta mesmo é de entendimento. Ótima pergunta, ótima pergunta. Ebiatria, vamos lá. Todo mundo tem direito ao médico para chamar de seu, né? O pediatra, a criança tem um pediatra, o adulto tem um clínico geral, o idoso tem um geriatra e por aí vai. O asmático tem um pneumologista e por aí vai, né? Por que o adolescente não tinha ninguém? O adolescente estava desgarrado, né? E aí, há algum tempo, há alguns anos, né? Não é novo também isso, mas está sendo redescoberto agora, foi criada a ebiatria. E por que o nome é ebiatria? Porque Ebi era a deusa grega da juventude. Não Hebe Camargo, mas também era um pouco, também né? Era, né? Grega da juventude. Bem para frentex, né? Então, Hebe era a deusa grega da juventude e ebiatria. Teve paciente meu que já me chamou de adolescente também, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente também é assim. Só não deixa chamar de doutor nem de senhor, porque, né, eu me sinto mais velho do que eu já sou, e aí pode chamar de tio pode. Tio pode. Só que na ebiatria, como você falou, né, a consulta é um pouco diferente, né? A gente entende que o adolescente não é uma criança grande e nem muito menos um adulto pequeno. É uma fase da vida própria dela, cheia de transformações cerebrais, né, neuronais também, que a gente precisa cuidar, abordar, olhar de uma forma diferente. Então, a consulta também é diferente. O consultório de ebiatria não tem brinquedinho, não tem carrinho, não tem ursinho, não tem bonequinha, não tem nada coloridinho. É tudo feito para o adolescente. Que até então não decidia nada por si só, né? Só que agora sim. Ele tem a vez de falar e de expressar o que está sentindo, tanto fisicamente como emocionalmente. E, às vezes, principalmente emocionalmente. Geralmente é assim. Acho que eu ia perguntar, né? Quais são as queixas que normalmente mais aparecem no consultório hoje e aquelas que não aparecem de imediato, mas com o seu trabalho de investigação, né? Seu trabalho de tornar essas conversas mais leves, pelo que entendi, mais bem-humoradas, você também acaba descobrindo. Certo.
Depende do local que eu atendo. Eu atendo tanto teleconsultas aqui, né, na internet, a gente consegue fazer isso, que foi uma melhoria que a pandemia trouxe, com todas as coisas ruins que ela trouxe, mas ela também trouxe a possibilidade de acontecer a teleconsulta. Então, a teleconsulta é oficializada, é legal. Então, a gente usa também muito esse recurso para atender adolescentes de todos os lugares do país. Então, assim, na teleconsulta, as queixas maiores são comportamentais. Uhum. Até porque não precisa fazer exame físico, né? Nem tanto, tal. Então, dá para a gente levar uma boa na teleconsulta e resolver. Já presencialmente, eu atendo em 2 lugares aqui. Uma é em uma universidade, que tem medicina, então eu atendo com os alunos do 8º período, eles atendem, eu supervisiono, e lá as queixas maiores são mais endocrinológicas, são mais físicas mesmo. Só que sempre a gente passeia por essas questões emocionais. Sempre no meu roteiro de consulta vai ter alimentação, vai ter aquela parte física, mas vai ter como é que está na escola, como é que está com o namorado ou namorada, como é que está, tá passando por alguma dificuldade em casa, e álcool e drogas. E, sabe, a gente sempre vai passar para a parte de sexualidade, toda a parte comportamental também. Uhum. Mas no meu consultório particular, as queixas maiores são emocionais também. Aí sim, parece muito com a teleconsulta. Mas lá eu tenho condição de fazer exame físico, de fazer uma escuta cardíaca, pulmonar, todo o exame físico completo, que aí é aquela parte da medicina tradicional, né? E como é que você diferencia, assim, quando eu escuto você falar de parte emocional, me ocorre rapidamente o trabalho que um psicólogo realiza, né? Como é que você, quando as pessoas perguntam para você, qual que é a principal diferença entre um psicólogo e um pediatra? Vamos lá. O psicólogo é um profissional que a gente trabalha muito junto, muito colado. Né? Tem uma equipe multiprofissional, eu sempre trabalho com a equipe multi, eu nunca acho que o médico ele é autossuficiente e resolve tudo, de forma nenhuma. Fosse assim, não existiria as outras profissões, né? Então, eu Claro. trabalho muito com adolescente, com o psicólogo em parceria. Então, o psicólogo ele tem uma formação em que ele vai mudar o comportamento ou o pensamento, dependendo da área que ele atua, que existem várias vertentes da psicologia, né? De dentro para fora. A pessoa vai mudar de dentro para fora, isso leva tempo. Uhum. Precisa de tantas sessões e tal, leva tempo. Quando eu fiz o curso de pós-graduação, me ensinaram que o mais indicado para adolescentes era aquela vertente da TCC, que era terapia cognitiva comportamental. Mas não, isso não é uma coisa engessada, depende de cada caso. Então, o psicólogo ele vai entender isso. Já o webiatra, ele vai mais, como é que eu vou dizer, vai direto ao ponto. Uhum. Certo? Se eu estou vendo uma questão aqui e eu posso dizer assim, converse assim, fale assim, né? Diga tal frase, tanto para o pai quanto para a mãe, Uhum. e o adolescente em si também, né? Para fazer uma ligação, criar uma conexão entre eles, a gente vai e tenta usar a neurocomunicação, a neurociência, que a gente está muito junto também, até com o William Borghetti, né? Uhum. Então a gente aprende muito e a gente utiliza muito isso. Talvez seja essa a diferença, a gente vai Uhum. mais direto ao ponto. E a psicologia precisa de mais tempo para mudar alguma coisa. Perfeito. E o que, né, conversando também, obviamente, com a família, com os pais, né, o que você sente que os pais e mães mais subestimam nesse processo da adolescência? A parte física, sono, crescimento, hormônios, a parte emocional ou o impacto do ambiente digital? Ou é tudo junto e misturado? O que você sente que tira o sono dos pais ou eles não estão dando conta, percebendo essas transformações que estão impactando a saúde física e mental dos seus filhos? Pois é, porque vai depender muito também do local, mas em média, assim, no geral, o que a gente percebe uma angústia maior nos pais é aquela questão deles fazerem planos para os filhos, né? Porque até então ele decidia o que a criança ia comer, o que a criança ia vestir, para onde a criança ia, né? Tudo era decidido pelos pais. E chega um momento que ele vai dormir e acorda um adolescente que pensa por si só, que tem as próprias vontades, né? Que tem as próprias questões e nem todas as vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, não bate muito com o que os pais estavam pensando ou planejando para isso. Então, as maiores queixas, as maiores angústias dos pais hoje em dia são essas, as questões comportamentais, de escolhas. Uma questão muito prevalente é a infantilização, que a gente vê muita adultização, né, na internet, mas também a gente vê muito a infantilização do adolescente. Uhum. A gente vê a adultização de crianças, mas a infantilização do adolescente. Daquele adolescente ou daquela adolescente que tem 13 anos, 12 anos, né? 12, 13, 14 anos, que já sabe muita coisa.
Mas a mãe e o pai sempre se surpreendem quando pegam uma mensagem mais, sabe, uma palavra mais, um palavrãozinho aqui, outra lá, né, ou um assunto mais pesado, aí, não acredito que ele tem capacidade, ou que ele sabia disso. 13, 14 anos, já sabe. A gente esquece de como era na nossa época, né? Então, assim, as maiores queixas hoje em dia são comportamentais, emocionais, principalmente por frustração dos pais. Agora, uma parte didática também, né? Quando a puberdade acelera, né? A adolescência chega, o que muda no corpo e no cérebro que pode explicar esses picos de humor, impulsividade, ansiedade, necessidade de pertencimento, esses comportamentos, né? Que a gente observa nessa fase, né? O que acontece fisicamente, e quando eu gosto de imaginar emoções também como processos químicos. E são, né? Sim. Então, o que acontece? Qual que é essa tempestade que passa alguns anos a gente vivendo, que ajuda ou contribui para que esses comportamentos se manifestem? E eu vou até trazer aqui, né, e aí emendando uma outra pergunta, o quanto a gente pode esperar que são naturais e o que é sinal que não está sendo natural desse processo de crescimento, a gente precisa ficar atento. Ótimo. Você tem que me lembrar da segunda pergunta, certo? Porque depois de 4 Covid a gente não tem mais memória. Tem uma não, tranquilo. Primeiro vamos entender o que acontece no corpo dos adolescentes que faz com que eles tenham assim, algumas emoções intensas, né, que os adultos olham como comportamentos difíceis de lidar. Depois a gente vai para outra. Bom, vamos lá. Existe uma diferença entre puberdade e adolescência, certo? A puberdade, só assim, rapidamente falando, a puberdade são mudanças físicas. Nas meninas, isso pode ocorrer de forma normal, fisiológica, a partir dos 9 anos. Entre os 9 anos e os 13, e os 14 anos, mais ou menos. 9 e 13 anos, mais ou menos. Nos meninos é um pouco mais tarde. Pode se iniciar aos 9 anos e até os 14. Então, revisando, nas meninas dos 8 aos 13 e nos meninos dos 9 aos 14. Essas mudanças físicas se iniciam nesse período de tempo. E está tudo bem. Se for antes disso, é uma puberdade precoce. Se for depois disso, é uma puberdade tardia. Puberdade, mudanças físicas. Na menina, como é que a gente começa a perceber isso? No aparecimento do broto mamário. Quando começa a crescer o broto mamário, a gente já entende que a menina está entrando na puberdade. E aí vem o resto das coisas, né? Um mau cheirinho embaixo do braço, uns pelos, enfim. Nos meninos, é o volume testicular. E aí tem que só no consultório mesmo para a gente saber. Calça uma luva, tem um aparelho chamado oquidômetro que a gente vai comparando ali e vendo. Se tiver acima de 4 centímetros cúbicos ou 4 ml, que dá do mesmo, né? De 4 acima, já entrou na puberdade, certo? Isso é a puberdade. A adolescência é uma coisa mais psicológica, mais emocional. E aí é que está o fio da meada. Os hormônios, juntamente com as mudanças cerebrais, neuronais, aí sim, causa aquela explosão de sensações, de sentimentos, né? Veja bem, quando a gente namora nessa época, é para sempre, né? Lembra da primeira namorada? Eu vou casar com ela, esse é o amor da minha vida, muito intenso. Como diz Tiririca, né? Quando gosta, gosta. Quando odia, odia, né? Como diz Tiririca. É desse jeito. A amizade. Vai ser minha melhor amiga para sempre, meu melhor amigo para sempre. E tudo bem. A gente não pode invalidar esse sentimento, porque esse sentimento é real. Está existindo, está ali. Né? Então, o adolescente ele trabalha muito com o sistema límbico, que é lá no meio do cérebro. Porque o pré-frontal dele, fica aqui por trás dos olhos, não é que ele tem um buraco aqui, tem massa encefálica, só não tem as conexões feitas ainda. Ainda não está pronto. É como se você... Como eu vou comparar? É como se você... Quando você foi aprender a dirigir, e eu fui aprender a dirigir, a gente se preocupava em como parar. Ei, como é que eu consigo parar isso aqui depois que eu estiver andando? Né? Ou quando foi aprender a andar de bicicleta, como é que eu consigo parar sem cair? Né? Primeiro frear para depois aprender a acelerar. O cérebro do adolescente é o contrário. É uma acelerada grande, sem com um freio de uma bicicleta. É como um carro esportivo com um freio de uma bicicleta. Então é mais ou menos isso que causa toda essa mudança comportamental. Vai dormir de um jeito, parece que acorda com um cão no couro. É um negócio totalmente diferente, né? Agora, eu entendi, né, que são comportamentos muito naturais desse processo de desenvolvimento. Agora, que sinais existem para dizer que esse trem deu uma descarrilhada e merece uma atenção diferenciada? Pronto, aí também é uma excelente pergunta que você está fazendo. Que importante, viu? Porque uma coisa que acontece muito
no dia a dia, eu tenho muitos pacientes com essas questões, que é o seguinte: o adolescente ele precisa entender que existe o amor dos pais, existe o limite que tem que ser dado, né? E o estímulo também, para poder controlar essa intensidade, né? Para poder direcionar esses objetivos que eles devem ter, que os adolescentes devem ter. Só que algumas vezes o adolescente ele acha que é autossuficiente. Ele não acha, não. Vou até reformular essa palavra. Ele tem certeza que é autossuficiente. Então, o que a mãe e o pai falam, orientam ou direcionam para ele e nada é a mesma coisa. Quando isso começa a acontecer e ele não pensa nas consequências dos atos que ele está fazendo, não digo ele ou ela, tá? Claro. Que eles estão fazendo, no geral, aí é preocupante. Porque traz muito risco para eles e traz muito risco para outras pessoas que estão perto dele. Né? Então, tem que ter muito cuidado com o grupo que ele está andando, com o grupo que ele participa, porque adolescente precisa estar num grupo. É imperativo, é como diz outro, é condição sine qua non, para ficar chique, que o adolescente esteja inserido num grupo, mas num grupo bacana, num grupo bom, que estimule para o bem. Então, quando isso começa a perder o controle, o adolescente começa a passar a mandar em casa, a querer mandar em casa, a querer definir as condutas dos pais, e não abre mão disso, aí começa a virar patológico, aí começa a virar um transtorno, aí precisa de intervenção médica ou psicológica, ou seja, de uma intervenção especializada. Perfeito. E tem um tema que eu tenho explorado nessa pequena série de 3 entrevistas, né? Primeiro com a educadora parental, depois com a psicóloga especialista em adolescência, agora com o médico pediatra, você também trazendo as suas perspectivas com essas lentes que você acumulou aí para tratar os adolescentes. Mas um tema que eu tenho trabalhado nessa série tem a ver com segurança e privacidade. Outro dia, uma amiga minha num grupo de WhatsApp estava falando que a filha dela, até completar 18 anos, ou seja, até 17 anos, 11 meses e 29, 30 dias, ela não teria assim, privacidade total, né, nas redes sociais, com seu celular, ou seja, a mãe teria a senha da conta e isso era um acordo inegociável. Né? Então, eu assim, acho que é um tema bem delicado. Eu sou pai também, mas meus filhos já passaram a adolescência. Eu confesso que quando eu escutei isso, eu falei, puxa, eu não fiz isso. Né? Então, eu fiquei até em dúvida, será que eu fiz certo, dando muita liberdade para eles nessa fase? Então, não sei como é que se lida com isso e se esse é um tema que aparece e até conflituoso, porque eu imagino que o adolescente ele quer liberdade, ele quer autonomia, ele quer privacidade, e eventualmente os pais se preocupam, não é que queiram controlá-lo, mas se preocupam com a segurança dele, né? Lembrando aí, eu não quero citar demais, mas a série Adolescência, né? O filho fica dentro do quarto, então está 100% protegido, porque antes o medo era a rua, né? Então a gente ia para a rua, os pais ficavam preocupadíssimos para a gente, porque a gente ficava muito solto na rua. Agora o medo não é mais a rua, é o quarto. Então, o inimigo agora é outro. O indivíduo agora é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro, né? Não é mais o homem do saco que vai levar as crianças. Que vai aparecer na rua e vai te levar embora, né? É muito diferente, né? Então, como é que é esse tema de segurança e privacidade? Como é que você lida com ele? Isso é um tema crucial do ponto de vista dos conflitos, né? Dos acordos. Eu queria entender um pouco mais como é que é a sua perspectiva com relação a esse desafio aí, vamos dizer assim. Sim, sim. Inclusive, eu passo por isso até hoje, inclusive dentro da minha própria casa. Porque existe uma linha bem fininha, bem tênue entre limite, entre você ter cuidado, né, com o que está sendo exposto ou mostrado para os seus filhos na internet, tal, na rede, e entre a curiosidade, né? Só estar ali com curiosidade é bem complicado e todo pai, toda mãe quer o melhor para o filho. A gente sabe disso. Só que, às vezes, o pai e a mãe, que também são seres humanos e também estão suscetíveis a alguns escorregões, vamos dizer assim, acabam passando um pouco desse limite e ultrapassando a linha, querendo mais assim, saber por curiosidade das coisas, né? Então, tem essa linha tênue que a gente precisa saber. A tecnologia veio e não vai mais voltar. Não vai mais regredir. Não vai, a gente vai voltar a fita. Inclusive, voltar a fita é até analógico, né? Voltar a fita. Vai ter que explicar para as pessoas o que é a fita e tal. O que é fita, o que é a caneta, o que é, né? Enfim. Não tem como voltar. Então, não tem como você dizer assim, menino, sai da internet. Não tem como sair da internet. A gente está inserido na internet. Isso aqui é internet. Eu estava como é que se diz? Trabalhando com o William Borghetti, com a Ibranek, com
o adolescente que a gente está criando, já a gente fala disso, é a internet. Foi através da internet. Então, o inimigo não é a internet. O inimigo é a falta de conexão que você, pai e mãe, tem ou não com sua filha ou com seu filho. Porque se você tem uma boa conexão com ele, se você conversa com ele, se você está sempre disposto a conversar e não a sempre dar um sermão, sempre fazer uma briga, uma confusão, por mais que doa por dentro, por mais que você esteja estraçalhado por dentro, por mais que essa criatura, seu filho, sua filha tenha feito a maior besteira do mundo, e você sabe que foi uma besteira, e você se quebra por dentro, você primeiro resolve o problema com calma, que você tem um pré-frontal ativo e ele não. Depois você ensina, porque já foi feito, digamos assim, o que não deveria ter sido feito. Então, o que importa muito nisso é a conexão. Então, não é o fato de estar no quarto, só o fato de estar no quarto trancado, é o fato de não ter conexão com os pais, com quem deveria ter essa conexão. Então, um grande dilema hoje em dia é justamente recriar ou criar, quem nunca teve, essa conexão. E claro, né, estou entendendo que essa conexão também permite conversas difíceis e também entendendo que esse adolescente ainda não tem freios, né? É um carro numa ladeira desgovernado, né? Como mais você ou menos isso. como metáfora, né? Assim, claro que eu estou exagerando, mas eu estou pegando a metáfora que você trouxe. Exagerando não, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Como criar, então, combinados? Porque a gente pode ter uma conexão boa, mas tenho algo que eu vou agora trazer uma perspectiva mais pessoal. Eu vejo as redes sociais hoje sendo a droga mais poderosa, né? Assim, porque não são só adolescentes que são viciados, né? Desenvolvem adição, mas são pessoas de todas as faixas etárias, porque realmente o algoritmo aprendeu como a gente funciona, melhor do que muitas pessoas, né? E ele sabe muito bem como deixar a gente o máximo de tempo possível aprisionados ali dentro dele, dentro da plataforma, para poder gerar conhecimento sobre nós e oferecer produtos, serviços, né, ou manipular nossas ideias através, né, de pessoas que compram anúncios com essa intenção. Ideias e comportamentos, né, também. Exato, não é só produto e serviço, mas ideias e comportamento, tanto é política, cultura, moda, né, está tudo ali usando do algoritmo para a gente consumir algo, a gente comprar algo mais objetivo ou não, né. Como é que se estabelece esses combinados, né, sobre telas, horários, responsabilidades, além da convivência, porque esse adolescente, assim como nós adultos, ainda mais ele que ainda não desenvolveu esse neocórtex, né, pré-frontal, ou seja, toda essa capacidade de reflexão e frear realmente impulsos, né, de uma maneira um pouco melhor do que a fase que ele está. Como que a gente pode construir esse espaço de estabelecer limites e combinados? Como é que você orienta os pais e até os adolescentes desse lugar? Porque eu já vi adolescente com 14, 16 horas de tela e o pai desesperado sem saber o que fazer. Pois é. É assim, o que eu sempre falo? Assim, essas questões sempre vêm à tona e são oportunidades para mim, né, que eu tomo para mim como uma chance grande de explicar. Vamos lá. Todo conflito dentro de casa, a gente pode entender como uma grande oportunidade de conexão. Você falou aí de estar dentro do quarto, né? 14 horas jogando, não sei o quê, né? Aí, o que os pais tendem no desespero, né? A falar assim, na minha época era diferente. Na minha época a gente brincava na rua, a gente até falou isso aqui no começo, né? Na minha época a gente brincava na rua, a preocupação era outra, o inimigo era outro, era o homem do saco, não sei o quê. Tá? Uma das piores coisas que a gente pode fazer com o adolescente é comparar, tanto com irmãos, com a gente mesmo, enfim, com parentes, com primos, com amigos. Comparação nunca é bacana. Então, sei lá, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, que a gente não combinou, inclusive, que você trouxe de estar dentro do quarto o tempo todo jogando, enfim. Como é que você pode se conectar com seu filho dessa forma? Ao invés de fazer essa comparação, pegar junto deles e dizer, tá jogando o quê? Tô jogando aqui Free Fire, que joga muito, né? Ou Counter-Strike, ou então esses jogos aí que assim, a questão de jogos é mais dos meninos. As meninas, a questão da conectividade é mais no Instagram, vendo influências e tal. TikTok então, também, né? TikTok, então. Os meninos vão mais para a parte de jogos. Por isso que eu estou usando o menino como um exemplo. Então, vamos lá. Aí o menino estava jogando. Você senta do lado e faz, tá jogando o quê?
Ah, tô jogando tal jogo. Ah, e aí, como é que é isso aí? Que na minha época só tinha não sei o que, um joguinho tão simples. Aí agora é tão intenso, tão mais complicado, eu não entendo nada disso. Como é que Uhum. é? Ele vai me ensinar. Tudo que um adolescente quer. Oh, entenda. Tem que saber jogar o jogo. Tudo que um adolescente quer é ser adulto. Uhum. Então, se um adulto, que é o pai dele, que até então era o herói dele, hoje ele é exemplo, né? Tem que ser o exemplo. Mas antes era o herói. O que ele fizesse era. Mas Uhum. hoje o pai e a mãe tem que ser exemplos. Mas se o exemplo dele agora senta do lado dele e pergunta: o que você está jogando? Me ensina aí. Me ensina, me ensina. Uhum. Cara, ele vai se sentir o cara, o Uhum. adulto, e vai ensinar. E você vai aprender. Ou vai fazer de conta que aprendeu pelo menos. Vai tentar jogar, vai errar, vai perder, porque você vai perder, que não sabe ter aquela habilidade. E aí vai ser risada. Ah, como é que pode? Não acredito não. Faz aquela brincadeira. Só que nesse momento você tem a oportunidade de se conectar com o seu filho, de perguntar: o que é que joga aí com você? Tá fazendo call? Alguém tá me ouvindo? Tem algum amigo seu jogando também? Deixa eu falar com ele aqui. Ei, vocês estão me matando aqui direto, não sei o quê. Você cria conexão com o seu filho, cria conexão com o ambiente que ele está, sem ele nem perceber que você está fazendo isso por conta disso. Agora você, né, a gente aqui na nossa esquenta antes da gravação e nas nossas trocas de mensagens, Uhum. você trouxe muito algo que você acredita e obviamente você pratica no seu ofício de médico, pediatra e pediatra, que é acreditar em cuidado e aprendizado podem ser mais leves e divertidos. Onde a medicina tradicional costuma pesar a mão com o adolescente, ou seja, onde que, né, porque provavelmente você também criou essa abordagem porque tem alguma outra que ainda não está funcionando, né? Por isso que a gente inova, né? Quando a gente observa algo que, puxa, isso daqui é muito duro, não tem conexão, etc, tal, né, e a partir daí eu desenvolvo um outro processo que seja mais funcional. Entendi. Quando você aprendeu, você fala, pô, isso daqui não funciona mais com adolescentes, isso daqui também funcionava, entre aspas, na minha época, ou seja, era uma lógica mais antiga, como é que, né, que essa medicina ainda, às vezes, trava um pouco o trabalho com adolescentes. É aquela história, né? Primeiro, por incrível que pareça, aqui eu vou dizer uma coisa que eu não tenho nem receio de falar, porque é uma realidade. Uhum. Uma boa parte, eu vou até chutar, a maioria dos pediatras não gostam de atender adolescentes. É verdade, né? Quando eu digo não gosto, eu posso até piorar. Odeio atender adolescentes. Eu citei um caso familiar aqui no Esquenta também, né? Uma pessoa aqui da família, eu falei, e aí, amigo, que tal? Vou entrevistar um pediatra, que parece que tem mercado para ele. Eu falei, eu não, nem a Deus pau. me livre, né? Deus me livre. Pois é, então pediatra, a gente para a gente poder fazer ebiatria, como eu já falei, a gente precisa passar pela pediatria. Ainda Uhum. é assim, ainda tem esse pré-requisito. Uhum. Porém, pediatra odeia, a maior parte odeia atender adolescente. Uhum. Da mesma forma que o clínico geral, que no começo eu falei que era quem atende adulto, também odeia atender adolescente. Então, eles Uhum. os adolescentes estão num limbo, eles precisam ser escutados. E por que você acha que, assim, desculpa te cortar, mas tem esse rótulo, né, dos adolescentes, né, dão muito trabalho, né, odeiam, então o que você sente que, né, você teve vários amigos, obviamente, amigas que fizeram pediatria contigo, antes de você fazer pediatria, e foram para outros caminhos, né? O que você sente que ainda pega na imagem do adolescente para um profissional que, teoricamente, poderia ajudá-lo nesse momento? Pois é, Fábio, é o seguinte, é aquela velha história de chamar de aborrecente, Já tem sabe? esse rótulo, né? Ainda tem esse rótulo, esse preconceito. Uhum. Só que quando eles não entendem e nem querem ter a oportunidade, nem se dão, eu digo eles, os colegas em geral, todos, os colegas médicos, né? Uma boa parte, não todos, óbvio, Uhum. mas a grande parte não querem nem dar a chance de experimentar como é bacana quando você cria uma conexão com o adolescente. Uhum. Porque, assim, tem uma hora na consulta que entra o pai ou a mãe, ou o acompanhante do adolescente e o adolescente. É assim que começa a consulta. Tem adolescente que não sabe nem por que está ali. Os Uhum. pais nem dizem. Mas eu vou ali conversando, tem uns que nem querem estar ali, mas estão ali já, né? E eu falo, ó, essa consulta é tua, antigamente você não falava nada, mas hoje você pode falar. O que você me disser daqui a pouquinho, quando seu pai ou sua mãe saírem, você tem o direito ao sigilo médico, o que você me falar fica entre a gente, mas o que eles falarem para mim eu posso dizer a você. Aí eles se incham assim, né? Uhum. Ah, que legal, não sei o que. Essa consulta é sua, não tem nenhum bichinho aqui, tal. E eu vou Uhum. falando com a mãe sobre como é que era na gestação, como é que foi a gestação, como é que foi o parto e tal. E, de vez em quando, eu trago o adolescente para a conversa, para ele falar alguma coisa. Até chegar no momento da alimentação.
Quando eu chego na parte da alimentação, eu digo, agora vai ser bom, agora vai ser a confusão de todo mundo aqui dentro. Eu quero a confusão aqui dentro. Aí começa a resenha, começa a todo mundo dar uma risada aqui. Vamos lá, café da manhã, o que é? Aí me diz, não, você não come isso não. Como sim, mas comi ontem, não sei o que. Aí, que história é essa? Aí começa aquela... Só que no final de tudo, qual é a intenção? É fazer uma interação deles, fazer com que o adolescente ou a adolescente fale comigo, e no final eu pergunto para o adolescente ou para a adolescente, você acha que come bem? Não em quantidade, em qualidade. Aí eles fazem uma auto-reflexão e às vezes falam, come bem sim, e realmente comem. Pelo que eu pergunto tudo, do café da manhã ao jantar. Ou então dizem, não como não. E aí, o que você mudar? Mudaria o quê na sua alimentação? Eu mudaria isso aqui, talvez tirasse isso aqui, botasse um pouco mais. Eles mesmos falam. E aí ele fica conversando. Aí chega um momento que a mãe e o pai saem. E aí é a hora que eu vou conversar sobre as partes mais íntimas, as coisas mais íntimas mesmo. Não tem outra palavra, não. E eu falo, você nem me conhece, é a primeira vez que você está me vendo, e eu sei que é difícil de conversar. Mas você entendeu que você está no lugar seguro, que o que você fala comigo aqui vai estar seguro, a não ser que seja uma coisa muito séria, que a gente precisa combinar como vai falar com o seu pai, com sua mãe. Mas fora isso, você entendeu? Entendi. Aí começa. Posso perguntar, eu estou falando com um menino ou com um rapaz? Ou então uma menina. Estou falando com uma criancinha, uma menininha ou uma moça? Não, pode falar, estou falando, não, pode falar. Aí enche o peito, beleza. Aí eu faço as perguntas todas que eu quero. E, pasme, eles falam pra caramba. E aí, no final de tudo, eu digo, cara, ou então, fulana, muito obrigado por ter falado comigo. Bate, não sei o quê, né? Aquele negócio todo, faço aquela... Por quê? Porque eles se abriram. Isso é um grande privilégio. E me ajuda muito. E o que eu falo com eles sobre álcool e drogas, por exemplo, ou sobre prevenção de autolesão, ou de autoextermínio, então, coisas assim... Não é um incentivo. Na verdade, às vezes, eu nem... A queixa não tem nada a ver com aquilo, mas eu descubro que ele está sofrendo. Alguma coisa que está fazendo pensar a respeito de uma atitude dessa. E aí eu consigo quebrar isso antes que aconteça. A diferença da Bia é essa. Você não vai ver ninguém fazendo esse tipo de pergunta. Você não vai ver nenhum outro subespecialista na medicina se preocupando com se senta na frente, no meio, atrás, na escola, se estuda, se não estuda, se acha um bom aluno ou não, se tem objetivos, quais os objetivos. Enfim, dá a oportunidade dele falar, de cair fichas nele, entendeu? Essa é a grande diferença. E é espetacular quando eles falam. Agora tem um tema, né, óbvio, que ainda talvez seja tabu para muitos pais, sobretudo pais mais velhos, que é a sexualidade. E aí, claro, eu vou me autorreferenciar, né, os amigos da minha geração, eu tenho quase 60, eu tenho vários casos de amigos próximos que esconderam a sua homossexualidade até num casamento heterossexual. E depois de 30, 40, 50 anos, resolveram, como a expressão que se usa, sair do armário, tal, assumir sua homossexualidade. Assim, olhando um pouco agora para essa nova geração, você está tratando, em sua maior parte, a geração alfa, né? Se a gente puder falar dessa geração, né? Que é aquela que a geração Z e alfa, né? Mas assim, alfa que tem 15 anos, né? Sim. Então, essas duas ali, né? Essas duas gerações. Pela minha observação empírica, são gerações que lidam melhor com o tema da sexualidade, falam mais, se abrem, se assumem quando tem que assumir, experimentam mais antes de fazer uma escolha. Isso também é um tema que aparece em consultório, e como que as famílias também, de alguma forma, lidam, já é mais naturalizado, não é? Ainda tem muito tabu, eu sei que deve ser cada caso é um caso, mas aqui a gente está falando de tendências ou padrões, né? Então, estou mais interessado nisso mesmo. Como é que esse tema é trabalhado no seu consultório? E se você já observa uma diferença, né? Porque você também... Quantos anos você tem, General? Não te perguntei. Eu tenho só 29. E mente também. E eu minto de vez em quando, como diz Maia, né? Na metade, não, eu tenho 46. Fiz agora, dia 10 de janeiro. Parabéns, 46 anos. Então, você também, né? A gente a gente é de gerações diferentes, mas você deve ter vivido também né, situações próximas ou não de pessoas ainda envergonhadas um pouco da sua sexualidade, com medo de represálias dos pais, da sociedade e tal. Eu, pelo menos, vivi bastante isso na minha geração, e eu não sei hoje como é que, né, quando você olha em consultório, como é que esses temas têm sido trabalhados, se tem já uma diferença geracional. Bora dividir. Muito bem, vamos dividir essa... Você estava perguntando e eu pensando em como ia dar essa resposta para você. Vamos dividir em duas áreas.
as questões com os pais, que são gerações diferentes, e as questões com o próprio grupo, os grupos da geração que eles vivem, certo? Uhum. Com a geração que eles vivem, é interessante, a aceitação é bem maior. Uhum. Não existe essa história de ficar... É até mal visto quem fala mal e quem ri de alguém que tem uma opção sexual, uma orientação sexual, na verdade o termo certo é orientação sexual, diferente da dele, ou Uhum. da de fulano ou de ciclano. Eles veem com maus olhos quem critica. Uhum. Eles aceitam muito mais, Uhum. infinitamente mais. Da mesma forma, religião. Um menino, uma garota evangélica se dá muito bem com um menino ou um garoto, uma garota da Umbanda, por exemplo, hoje em dia. Não Uhum. tem mais aquela segregação. Não, se não pensa, eu não tenho a minha religião. Assim, claro que tem, né? Porque nada é 100%, mas a gente não vê como antigamente, nos anos 80 e 90. Isso aí. Porém, dentro de casa, aí a banda toca diferente. Uhum. Ainda toca diferente, né? Quando os pais são mais cabeça dura, quando o pai é mais aquele pai mais militar, entre aspas, sem ser militar. Militar, que eu digo assim, aquela postura mais durona, irreversível, e que fez muitos planos. Lembra do que eu falei no início? Uhum. Fiz muitos planos dele casar ou dela casar, me dar netos. Então, de repente, o menino, a menina muda e não quer aquilo, não quer. Não é a praia deles. Não quer nem reproduzir. Tá tudo bem. Só que para eles entenderem, aí começa a autolesão, porque a ansiedade aparece, a depressão aparece, a sensação de estar num beco sem saída do adolescente. Eu estou num beco sem saída, o que é que eu faço? Aí Uhum. começa, a dor emocional é tão grande que começa as dores físicas para tentar compensar. E disso aqui, dessa questão de se automachucar para um autoextermínio, é um pulo. E aí, quando eu vou conversar com os pais, e que eu já vejo que já está nesse nível, eu falo, você prefere seu filho ou sua filha, do jeito que ela é, ou ele é, ou prefere um caixão? Eu digo mesmo, porque tem que fazer sentir. Ou você prefere um caixão, um velório com flores, com aquelas músicas lá bem tristes de velório, com a missa, com um culto, e com um sepultamento. Aí quando eu toco, é porque não tem pai que queira, cara. Se tiver um pai ou uma mãe que diga assim, eu prefiro morto, Uhum. pode ir atrás que tem algum transtorno também mental para se tratar. Uhum. 99,999% dos pais preferem os filhos vivos. Você tem que, eu vou até usar a expressão aqui, não é um julgamento de valor, tem que apelar um pouquinho, né, para ele entender que se não aceitar o filho ou a filha como ele ou ela pode levar a isso, né, quer dizer, o Pode levar isso. adolescente precisa de muito pertencimento, por mais que ele esteja naquele lugar de luta contra os pais para poder crescer, mas ele, no fundo, não quer essa separação dos pais, ele quer, de alguma forma, ser aceito, acolhido, como ele é, né? Admirado também É. pelos pais, validado pela família. Uhum. Poxa, se a família dele não valida, quem, Uhum. quem mais pode validar? O mundo, né? A internet? E aí vem outro caso, aí começa a entrar em grupos que não são bacanas na internet, grupos perigosos da internet. Então, Uhum. assim, lembra que eu falei que nem sempre o problema está na conexão, na conectividade, no quarto fechado. Está na falta de conexão com os pais. Uhum. E aí entra esse assunto muito bem encaixado que você trouxe agora. Que quando você não tem a admiração ou o porto seguro dentro de casa, você vai entender a comportamentos ou a locais de risco. Então, essa questão de sexualidade ainda é tabu em alguns casos, e aí vem a diferença, talvez, do ebiatra para o psicólogo, que é Uhum. aquele punch. Cara, a realidade é essa. O que está acontecendo com o teu filho é isso, o que vai acontecer é isso, muito provavelmente. O que você escolhe? Uhum. Agora, tem comportamentos que já estão sendo tipificados como transtornos, como os grupos de adolescentes celibatários, os incel, Isso, certo? pelos comportamentos que eles acabam adotando de agressividade contra as meninas, Uhum. né, assim, que torna, e a gente, obviamente, às vezes, lê notícias de um desses adolescentes que comete um crime, a gente acabou de dar o exemplo da adolescência, da série, né, Uhum. na sua experiência, né, clínica, o que provoca esse tipo de transtorno e como lidar com ele se o pai ou a mamãe acaba percebendo, através de comportamentos ou mensagens de um Uhum. filho, que ele está, de alguma forma, apresentando
ou associado a um grupo que está agindo e está influenciando o viver dele dessa forma. Eu estou aqui julgando, né? Eu quero saber se esse julgamento é correto, não saudável, né? Certo. Vamos lá. Na verdade, o incel não é um transtorno, né? É uma escolha. É como se fosse querer ser, eu escolho ser vegetariano. Né? Tá. É como se fosse uma escolha, não é não chega a ser um transtorno. Uhum. O que o pensamento incel causa é que pode levar a alguma coisa mais perigosa. Certo? Então, muitas vezes, a gente trabalha com a prevenção. Começa logo. Porque eu atendo a partir dos 10 anos. Tendo ou não entrado na puberdade ou na adolescência, porque eu trabalho a prevenção. Eu tenho uma filosofia comigo que eu procuro formar damas e cavalheiros. Não no sentido antigo da palavra, né? Daquele negócio, não sei o quê, não nesse sentido, mas no sentido de você perceber o lugar do outro, de você ter empatia pelo outro, de você entender que, se a menina disse um não, é um não. Se ela disse não querendo dizer sim, então ela vai ter que dizer sim, e não dizer não, porque você vai respeitar o não, e vice-versa. É o cara que vai ter uma namorada, vai beijar ela, ou vai ter algum tipo de relação sexual, sei lá, mais tarde, mais pra frente, e não vai sair falando. É a menina que vai ter uma relação com o menino, e no dia que ele falhar, porque todos os homens estão suscetíveis a uma falha, né, a uma disfunção erétil naquele momento, por algum motivo, um estresse, algo fisiológico, qualquer coisa que seja, mas ela não vai sair dizendo para as amigas, ela vai compreender, vai acolher, ou seja, é um treinamento, vamos dizer assim, de parceria. Né? Então, quando o menino já cresce sabendo que existe isso, sabendo que tem essa possibilidade dessa relação ser desse jeito, ele já cresce com outra mentalidade. O incel, já voltando para o que você estava falando, eu acredito que ninguém escolhe ser celibatário por escolha. Na verdade, eu acho que o incel ele decide ser celibatário porque ele não é o escolhido pelas meninas, nunca é escolhido pelas meninas. É como um menino que nunca é escolhido para o time e decide que não gosta de futebol. Ótimo exemplo. E não vai gostar de futebol, não jogar futebol, por mais que queira jogar futebol. Mas como eu nunca sou escolhido, não vou jogar, não. E vou descer o pau no esporte. Futebol é uma porcaria, não presta, não. Sei o quê, quem já viu, todo mundo correndo atrás de bola. Entendeu? É mais ou menos isso. O incel é mais ou menos isso. Então, se a gente cria uma geração em que ambas as partes, tanto os meninos quanto as meninas, conseguem ter empatia e entender um ao outro, eu acho que isso diminui, ao meu ver. E acho que você trouxe um tema, você está ensinando respeito e gentileza, e quando isso acontece, tem um tema inerente que é a inclusão. Que inclui, exatamente. Né? O tema do futebol, por exemplo, como é que eu incluo aquele garoto que não é um super atleta? Exato. Né? Mas a gente está ali, a gente não está competindo na Série A, né, para ganhar, a gente está ali na escola, né? Então, como é que a gente lembra que a gente está ali na escola, etc, tal, e aquele garoto pode ser incluído, né, não precisa jogar o tempo todo, pode jogar um pouco, pode ficar numa posição menos estratégica naquele momento, né? Então, acho que tem outras maneiras, desde que eu tenha desenvolvido essa capacidade de empatia, né, habilidades de respeito, né, assim, e gentileza, que acho que é o que você trouxe bastante. Agora, e a música, né? Agora eu quero colapsar aqui duas coisas, né? Vamos lá. Você me conta um pouco, assim, esse outro lado da sua vida, e se esse outro lado da sua vida entra também na medicina ou ele é apartado ali? Como é que a música, você junta as duas coisas? Me conta mais sobre esse seu lado músico. Vamos lá. Eu acho assim que todas as habilidades que a gente adquire na vida, a gente vai usar em algum momento. Não necessariamente no local correto daquelas... Não é nem correto. No local mais usual daquela habilidade. Por exemplo, não todas as vezes que eu vou usar a música vai ser em cima de um palco. Entendeu? Nem todas as vezes que eu vou nadar vai ser numa competição na piscina. Pode ser numa praia, pode ser numa lagoa, pode ser... né? Então, são coisas que trazem autoconfiança, autoestima, né, que direcionam a intensidade. Meu filho, por exemplo, tem 20 anos, vai fazer 21 agora, ele faz psicologia. Meu filho, ele começou a tocar violão durante a pandemia. Ele ficava em casa, aquele negócio todo. Hoje ele é um baita de um guitarrista. Olha só. A autoestima vai lá para cima, você já toca em banda, ou seja, já perde aquele medo de estar na frente do público. Então, lá no futuro, quando ele precisar dar uma aula, talvez,
ou uma palestra, ou apresentar um seminário na faculdade agora, já não vai doer tanto no coração, nem vai tremer tanto, não vai ficar tão ansioso. Por quê? Porque já está acostumado a lidar com gente. Então, assim, a música, para mim, assim, eu sou baterista. Baterista é músico? Opa, ele que dita o ritmo da música. Sem ele, o samba desafina, né? Eu toco um pouco de violão, tá? Mas o meu instrumento é bateria. Então, eu comecei a tocar com 13 anos, 14 anos, foi brincadeira e tal. Nunca imaginei que isso ia me ajudar na minha vida profissional, porque eu posso, muitas vezes o que eu faço, eu consigo criar conexão com o adolescente através da música. Quem já viu numa anamnese médica, alguém perguntar, você gosta de música? Qual o tipo de música que você gosta? Qual banda que você escuta? E por incrível que pareça, muitos adolescentes dizem, eu gosto de Guns N' Roses, eu gosto de Aerosmith. Eu digo, e como é que rock set? E como é que você conhece essa banda, pelo amor de Deus? Aí, porque meu pai escuta, tal. Qual música que você gosta? Eu gosto de tal música. Conheço essa música. Aí, sabe cantar? Aí, sei. Aí, sabe, a gente vai fazendo essa interação dentro do consultório. Porque para o adolescente, ele precisa sentir, ele precisa saber que é importante o que ele faz, os gostos dele, né? O gosto musical, o gosto, enfim. Então, uma das coisas é a música. Tem a culinária, tem a oratória, tem várias coisas. Mas a música é uma das coisas. Então, a música me ajuda muito nesse sentido. E, às vezes, até em um caso de depressão, por exemplo, eu vou lhe receitar uma playlist. Sério? Tem isso? Sim, faço. Eu faço playlists, porque a música ela mexe com os sentimentos. Demais. Tanto é que a gente chora escutando certas músicas. Ou a gente ri escutando certas músicas. Ou a gente fica pé da vida escutando certas músicas em certos horários. Né? Porque a música mexe com os neurotransmissores que a gente tem. Mexe. Então, se eu tenho uma pessoa com depressão e a pessoa está lá escutando só músicas com letras que são depreciativas, que falam de depressão, mas falando não como combatê-la, mas ao contrário, né? Incentivando a ser daquele jeito melancólico, com uma melodia melancólica. Aí eu prescrevo. Essa playlist que você vai escutando antes de dormir. Tal. Pronto. E ajuda pra caramba. Pode ter certeza. E você tem playlists prontas ou você cria de acordo com a pessoa? E aí é quando entra, às vezes, o recurso da tecnologia, né? Eu posso colocar numa IA, dizer, ó, estou atendendo adolescente e tal, não o nome, né? Com tal idade, passando por tal coisa, e ele gosta de música, eu queria abordar a terapia com certas músicas, para tal diagnóstico. Aí eu recebo uma lista, só que aí vem uma lista é uma lista. Eu filtro a lista. E é sensacional, porque o adolescente está recebendo do médico dele a lista dele. Ele é personalizado, nenhum vai ter igual. Parece aquele remédio formulado, né? Como se fosse isso. Assim, como se fosse para o DNA dele. Muito interessante. Agora, a gente está quase chegando ao fim. Falei que uma hora termina sem terminar, né? E assim como o pai do Matheus, que agora também é músico, né? Guitarrista. Músico de verdade, não é baterista, né? Pois é, cara. Imagina, bateria, adoro bateria, não toco nada, mas eu amo os grandes bateristas, rock. Nossa, sem bateria não existiria rock. Guitarra também, obviamente, mas rock é a batida, né? É o ritmo, é o compasso, é tudo, né? Mas como pai do Matheus, o que a adolescência te ensinou que nenhum livro te ensinaria? O que você aprendeu com ele também? Assim, alguma coisa, fala, puxa, isso aqui veio dele. Cara, eu aprendi a escutar. A perguntar primeiro e a escutar. Porque muitas vezes você julga muito antes, né? Um dia desse aconteceu um episódio tal, não vou dar detalhes até pelo tempo, mas que eu fiquei, poxa, o nosso combinado foi tal, por que ele fez isso diferente? Mas eu não vou ficar com raiva, não. Eu vou esperar o tempo passar, amanhã eu pergunto a ele. Isso não faz um mês, não. Foi no dia do aniversário, dia 10 de janeiro, inclusive. Olha só. Aí, quando acabou, passou no outro dia, eu disse, Matheus, vem cá. Nosso combinado sobre aquele assunto era isso. Por que você, naquele momentozinho lá, fez diferente? Aí ele, não, pai, eu vou explicar. Aí explicou. E fez todo sentido. E tá certo, beleza. Ele pensou no que eu tinha no combinado e ele simplesmente julgou que naquele momento era necessário sair um pouquinho né, daquela linha fixa. E estava tudo bem, ele não fez nada de errado. Mas se eu não perguntasse, eu não iria saber. Eu ia julgar, ia ficar com raiva, ia ser um transtorno. E o que está faltando hoje em dia muito é isso nas casas. Pergunta. Minha gente, pergunte antes de julgar. Isso não é só para os filhos, não. Isso no trabalho, para a vida. Para a vida.
Porque senão você vai ficar com raiva, e só quem sofre com a raiva é quem tem a raiva. A raiva é um castigo que você dá por uma coisa errada que outra pessoa fez. Ou que você achou que ela fez. Se você não perguntar, você vai descobrir nunca. Então é isso até que eu deixo como dica para um relacionamento. Acho que aí vem, né, assim, acho que talvez exatamente chegando aqui ao final, que orientações práticas, 2 ou 3, acho que você acabou de dizer uma, escutar e tudo, de perguntar, mas outras orientações práticas que você daria para pais e mães de adolescentes, né, poderem estabelecer esse convívio mais saudável e, portanto, também ajudar nesse desenvolvimento tão desafiador nessa fase, para que esse adolescente também torne-se um adulto funcional, saudável. Boa. Eu, inclusive, me veio aqui, duas aqui bacanas. Primeiro, se você quer que o adolescente leia um livro, ou toque um instrumento, se interessa por tocar um instrumento, ou jogue algum tipo de jogo que você gosta de jogar, mas assim, que certamente se você for lá e lê esse livro aqui, ele não vai ler. Tá? Então, o que eu gosto de fazer? Espalhe, vamos dizer que seja um livro. Espalhe livros nos locais que ele fica mais em casa, na sala, ou na cozinha, ou na sala de jantar. Espalhe livros. Espalhe. E deixe lá. Uma hora ou outra ele vai se interessar por pegar e dar uma olhada, e se começar a ler, todo mundo sabe que quando a gente começa a ler um livro, assistir uma novela ou assistir uma série, a gente continua, né? Então, é uma dica que eu dou, que é muito bacana, é isso. É porque é uma coisa meio subliminar, né? É uma linguagem não verbal que você ajuda. Outra coisa que eu gosto de falar sempre é dar o exemplo. Meu pai me ensinou uma coisa que eu achava que eu não conseguia entender na época. Meu pai já faleceu em 2002, mas eu nunca esqueci. Ele fazia assim. Ele torcia pelo time que estava perdendo sempre. Podia ser basquete, podia ser boxe, ele torcia pelo cara que estava perdendo, podia ser futebol, o que fosse. Torce porque ele está perdendo. O bichinho está perdendo, rapaz. Então, se ele conseguisse reverter isso aí, não sei o quê. Aí, uma vez, a gente estava indo para a praia e tinha um pessoal vendendo frango assado aqui em Natal, no domingo, sábado, é muito comum na rua. E aí, a gente parou no caminho para comprar esse frango, e era um lugar que estava lotado, Fábio, lotado. E tinha outro local, no outro lado da rua, sem ninguém. E ele foi comprar no sem ninguém. Aí eu falei, pai, você vai comprar esse aqui, que não é tão gostoso, porque tem pouca gente. Ele fez, não, meu filho, eu estou comprando com ele, é porque não tem ninguém comprando a ele. Aquele canto está lotado e esse aqui não tem ninguém. Então, a gente precisa pensar no lado dele e tentar ajudá-lo. Ele pensava desse jeito. Então, eu sempre aprendi essa forma. Isso é empatia pura, na raiz. E a outra dica que eu vou dar é, se você quer que seu filho ou sua filha faça alguma coisa, existia na nossa época, eu acho que você vai lembrar, Fábio, existia uma propaganda que dizia assim, existe 1000 maneiras de preparar Neston, era 1001, né, algo assim. Invente uma, né, assim? Pronto. Então, se você quer, o seu objetivo é fazer com que o seu filho ou sua filha faça alguma coisa, seja uma louça, seja jogar um lixo para fora, alguma coisa, você pode chegar e trazer opções para ela. Não, filho, a gente precisa de ajuda. Você já está um rapaz, uma moça, depende. Vamos pegar uma menina. Você já está uma moça crescida, a gente confia em você e tal. Dá uma validada antes, né? Dá uma enchida de bola de ego, que sempre funciona. E fala, ó, só que eu estou cansada, se for a mãe falando, eu estou tão cansada. Será que dá para você me ajudar? Tem isso aqui que você pode me ajudar, isso aqui, isso aqui. O que você prefere? Aí ela vai escolher uma das 3. Mas ela não vai escolher uma das 3. Você já escolheu uma das 3 para ela. Você não já trouxe 3 opções? Tá, você escolheu 3 opções, ela vai escolher uma das 3 opções que você escolheu, né? Que você escolheu, então você já escolheu, de certa forma. E o objetivo não é que ela faça alguma coisa? Pronto. Alguém pode dizer, isso é manipular. Não, mas manipular por bem, manipular por mal é que não pode. Eu chamo isso de validação, de você dar um direito de escolha, de argumentação. Por que ela não quer fazer o A, quer fazer o B? Tem algum motivo. Está fazendo alguma coisa. Não é? E o objetivo não é esse? Então, existem 1000 maneiras de preparar Neston e 1000 maneiras de fazer um adolescente fazer alguma coisa que você precisa que ele faça. Perfeito. Você trouxe eu vou só assinalar uma prática também, um exemplo que eu testei e funcionou também aqui em casa, que é você fazer alguma coisa que o adolescente gosta de fazer. Né? Assim, mesmo que você não goste, não conheça, você falou jogar um videogame e tal, eu me recordo que, acho que 2 ou 3, acho que já faz uns 3 anos, ia ter um show do Luan Santana no interior de São Paulo. Eu moro metade do tempo no interior de São Paulo, metade na capital. Eu não gosto de sertanejo universitário, eu gosto de sertanejo mais raiz, tal, umas coisas mais moda de viola, tudo, mas meus filhos gostam de rock,
né, de Queen, de coisas que eu gosto bastante, né, Ozzy, Iron Maiden, eles gostam bastante e gostam também de música sertaneja universitário e tal, né? E aí ia ter um show numa quermesse, lá numa festa junina, e eles convidaram a gente, os pais iam levar, inclusive, uma namorada de uns, a gente foi, só que a gente passou, era um sábado, a gente passou da sexta-feira, eu e minha esposa, com a playlist inteira do Luan Santana, para pelo menos lembrar dos refrãos. Até hoje eu lembro o Beijo da Morena, eu não lembro de nada, eu só lembro dos refrãos. Mas como foi importante, como eles se sentiram orgulhosos da gente estar ali, os dois, e cantando os refrãos. Não era só estar lá, cumprindo tabela, né? Eu acho que a gente, e você trouxe aqui um exemplo de como a gente traz o adolescente para o nosso mundo, né, dando opções já meio dirigidas, né, mas ele também escolhendo, mas como a gente também se permite ir para o mundo do adolescente. E isso é revolucionário, porque é uma outra forma de pertencimento, né? Meu pai, né, tá aqui comigo num lugar que é importante para mim. Me abraçando, às vezes, ali abraçado, cantando abraçado, se mexendo, dançando. Exatamente, exatamente. E eles foram também em shows que a gente gosta, acho que aí criou essa possibilidade também da gente ter essa influência, por isso que eles gostam, são ecléticos, né? Gostam de rock pesado. Eu estava lá no primeiro Rock in Rio, em 1985, e ao mesmo tempo gostam das músicas que os jovens da faixa de idade deles também curtem, e até funk, essas coisas mais modernas, eu gosto dos funks antigos, mas acho que essa é uma dica prática muito, muito simples, mas que, óbvio, exige um movimento da sua parte de lidar com seus preconceitos, suas preferências, e colocar esses preconceitos e preferências abaixo do interesse que você tem pela saúde e o bem-estar do seu filho. E do ganho que você vai ter, né? O ganho de conexão que você vai ter é impagável. Que absurdo, né? E funciona, cara. E é uma coisa que funciona de verdade. É impressionante, né? Agora, Gênero, para a gente fechar aqui, onde é que as pessoas te encontram mais facilmente, né? Você é um cara de redes e tal, onde é que é mais fácil te encontrar? Antes de eu agradecer aqui e me despedir. Tá, joia. Para mim, assim, para mim encontrar, é mais fácil no Instagram. Tá bom. Né? É o @GenerBarbosa. É um nome complicado, eu sei. Minha mãe me É 2 N's, né? Assim, aqui é Fábio Bet com 2 T's. Fica tranquilo. É só lembrar de remédio genérico, para na metade. Jenner, Genner. Jenner Barbosa, com S. Bom, que não tem homônimo. Você vê, tem as vantagens. Não tem homônimo, não tem igual a você. Vai ter lá. O mais que eu tiver, é só clicar, sou eu, só me seguir, que vai ter um montão de vídeo lá. Todos com algum quê de bom humor, que eu acho que a medicina com humor é importante. Né? Todos os meus treinamentos têm bom humor, tem piada, tem isso. Minha mãe tem 82 anos, faz, meu filho, isso é postura de médico. Mãe, eu gosto, é assim que eu gosto. E aí é sempre muito bacana e divertido. Então vão lá, assistam, aprendam, perguntem no direct. A gente está também aqui para tirar todas as dúvidas. Logo, logo vai vir o Adolescente com o William Borghetti e mais uma Luana também vai estar junto. Vai ter uma grande equipe de peso, de potência para ajudar as famílias e os adolescentes, porque atrás da bola sempre vem uma criança, atrás do adolescente vem a família também, né? Então, a gente não cuida só do adolescente, cuida de toda a família. Então, o Adolescente é um braço do Ibranec que vai ser para isso, para atender adolescentes e as famílias. Então, aguarde e confie que esse projeto é grandioso, gigante e de grande valia para a população brasileira. Conte com a gente aqui no Ed Free Road, qualquer tipo de apoio que vocês precisarem também. Te agradeço muito pelo papo, como eu falei, a gente termina não exatamente quando acaba, mas quando o tempo já deu, né? Eu preciso controlar o tempo aqui, não sou o Mano Brown, ainda não consegui fazer meus podcasts durarem 2h30, alguém se interessar. Eles poderiam durar 2h30, mas ninguém se interessaria, então ainda não estou nesse lugar. Mas te agradeço muito, Gênero. Foi uma conversa muito legal, muito, muito gostosa, muito leve, ao mesmo tempo muito profunda. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Achei maravilhoso, muito bom sempre falar da minha profissão. Eu acordo todos os dias para fazer isso e são consultas longas, mas satisfatórias, gratificantes, que não me cansam. Consultas de 1 hora e meia. Já tive consulta de 3 horas e não me cansaram. Não. É espetacular quando você se conecta com um adolescente. Então, é mais uma chance de me conectar aqui. Então, eu agradeço profundamente por essa grande chance. Muito obrigado. Obrigado por estar assistindo, ouvindo. Tamo junto. Para o que daí vier, podem perguntar, que eu estou aqui para responder. Nós é que agradecemos, Gênero. Eu também agradeço a vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do Age Free Roads. É o terceiro aqui que a gente faz essa minissérie sobre os adolescentes. Espero que você, como eu, tenha aprendido coisas interessantes para poder conviver
com a nova geração que vai, de alguma forma, liderar o mundo, né? A gente precisa entender como a gente ajuda essa geração a se tornar adultos saudáveis e, ao mesmo tempo, como a gente aprende a nos melhorar como pessoas a partir do novo, que sempre vem através da juventude. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.